Olá, pessoal, saudações cristãs, professor Rony Coser aqui no canal Repensando Meu Cristianismo. Deixa eu aparecer aqui aí, pessoal, agora vocês estão me vendo. Eu havia deixado aqui inicialmente, eu sempre gosto de abrir as nossas entrevistas com o banner e depois aparecer para vocês e já começar aqui agradecendo pela audiência de vocês aqui no canal Repensando Meu Cristianismo. Que bom estar aqui com vocês. Para você que para você que está ao vivo aqui com a gente assistindo, meu muito obrigado. Para você que vai assistir depois também do vídeo postado, ou melhor, a gente transmite ao vivo e o vídeo fica aqui no canal, no Repensando Meu Cristianismo. A você que vai assistir então depois, meu muito obrigado. Obrigado aos que já são inscritos e que já acompanham o nosso trabalho. A você que ainda não é inscrito, está chegando aqui, de repente conheceu o canal, pesquisando aí no YouTube, de repente algum amigo que indicou para você, por favor, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar os sininhos, o sininho das notificações, para que você possa ser informado aí sobre as nossas novidades. E estou postando aqui no canal, inclusive, tem vídeos novos chegando. Eu postei hoje um corte de uma participação minha no podcast Renovação, apresentado pelo meu amigo pastor Leandro Bochou. Você pode conferir aqui no canal, como também o podcast completo com mais de 2 horas. E nós falamos sobre teologia e igreja brasileira. Foi um super podcast. Eu quero convidar você a assistir o podcast na íntegra, ou se você preferir também, os cortes que eu estou postando aqui no canal, além, claro, de muitos outros conteúdos. Bom, o convidado de hoje é um amigo do peito, um irmão querido. Ele vem aí fazendo um trabalho maravilhoso para o Senhor, para a igreja e, por que não dizer, por extensão, para a sociedade. Nosso amigo Paulo César, ele que é de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, é estudante de teologia livre e é membro da Igreja Evangélica Missão e Vida. Lá, nesta igreja, ele serve como presbítero e vem fazendo um trabalho aí muito interessante na internet. Também tive o prazer de participar de uma live com ele recentemente, também com outros convidados. Nós falamos sobre alguns temas relacionados também à Bíblia e à teologia, foi muito legal. E hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no Repensando o Meu Cristianismo. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é leitura popular da Bíblia. Antes de trazê-lo aqui, para que ele dê aí o seu boa noite para você, internauta, ou pode ser bom dia depois, pode ser boa tarde, enfim, para que ele dê um alô, né, para você, já que tem pessoas que vão assistir depois. Estamos transmitindo agora aqui às 19h34 aqui no Espírito Santo. Lá na cidade do Paulo são 20h34, se eu não estou enganado, ele está 1 hora à frente. Mas antes de chamá-lo aqui, eu quero aqui rapidamente fazer uma contextualização sobre o que é a leitura popular da Bíblia. Esse tema é investigado na Academia Teológica. Inclusive, é uma área de pesquisa de interesse particular para mim. Eu pesquisei o assunto durante o meu mestrado. Na verdade, eu concentrei a minha pesquisa ali no campo da hermenêutica e da leitura popular da Bíblia. Eu trabalhei um tripé que foi hermenêutica, leitura popular da Bíblia e educação cristã, e pude então dialogar com esse tema que é pesquisado hoje na Academia Teológica, não hoje, na verdade já há muitos anos. Nós temos alguns nomes muito importantes no Brasil, como o Frei Carlos Mesters, que possivelmente é a maior autoridade no assunto, fala de leitura popular da Bíblia, com vários livros publicados, e também o Milton Schwantz, teólogo protestante, o primeiro que eu citei, um teólogo católico, o segundo, um teólogo protestante, infelizmente já falecido, Milton Schwantz, mas que também discorreu sobre o assunto. São alguns nomes, para citar alguns nomes que pesquisam, que trabalham com a questão da leitura popular da Bíblia. Mas a ideia da entrevista de hoje não é necessariamente abordar o assunto na perspectiva da academia, mas conversar com um leitor popular da Bíblia. A ideia é, o que é a leitura popular da Bíblia? É a leitura feita pelo povo simples nas comunidades de fé. E a ideia, então, é ouvir alguém que está ali vivendo numa comunidade de fé, trabalhando numa comunidade de fé. E eu quero aqui chamá-lo já, sem mais delongas, meu querido amigo Paulo, presbítero Paulo. Obrigado, meu querido amigo, por ter você aqui, por atender o meu convite, estar com a gente aqui no Repensando o Cristianismo. Muito boa noite, muito bem-vindo aqui ao canal. Meus queridos, paz do Senhor, boa noite, professor Rondei. O professor Rondei é um amigo meu bem recente, mas eu louvo a Deus por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para cooperar, né, em prol do reino de Deus. E meu paz do Senhor para todos os irmãos aí, internautas, do Repensando o Meu Cristianismo. Deus abençoe vocês.
Obrigado, Paulo. Mais uma vez, reitero aqui o agradecimento por gentilmente atender o nosso convite. Deixa eu te falar, você está no Mato Grosso, Rondonópolis. Eu achava que Rondonópolis era em Rondônia. É Rondonópolis, Mato Grosso, meu irmão. E eu vi o senhor falando que era 1 hora à frente, é 1 hora em retrocesso, né? Para trás. Agora Ah, são perfeito. 6h35 agora. Ah, então, uma diferença de 1 hora, no caso, em relação a gente aqui, a menos, né? Ok. Perfeito, Paulo. Ô, Paulo, a gente vai começar então. Eu até já coloquei as perguntas aqui no chat. A primeira pergunta para a gente abrir então aqui esse bate-papo, esse diálogo entre a gente, a gente quer ouvir de você, Paulo, qual foi e acredito que a sua resposta será representativa de muitas outras pessoas pelo Brasil, né? Afinal de contas, qual a importância da Bíblia para você nas diversas esferas da sua vida, né? E aí isso aqui, na verdade, o Paulo, eu acho que até já prepara o caminho para a segunda pergunta, né? Há quanto tempo você conhece a Bíblia e a lê regularmente? Então, fala para a gente um pouquinho a respeito da importância da Bíblia para você e há quanto tempo você conhece a Bíblia e a lê com regularidade. Pois bem, irmão, eu posso falar para o senhor e para os irmãos que estão nos ouvindo aí que falar da Bíblia para mim é maravilhoso, bastante maravilhoso. E eu não tenho palavras para tentar descrever, né, qual a importância da Bíblia para mim no sentido da sua plenitude, mas se eu for resumir, eu acho que para mim a Bíblia, sem a Bíblia, não faria sentido, porque a Bíblia diz assim, Evangelho escrito por João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A fé vem pelo ouvir, né? Então, para a gente ser cristão hoje, e para a gente entender a respeito de Deus, do Deus que se revelou através das Escrituras Sagradas, tem que ter Bíblia. Se não tivesse Bíblia, não tinha nem teologia, né? Então, o que é a Bíblia para mim? É tudo, no sentido religioso, para mim ter uma fé pautada. E para ter uma fé pautada, numa solidez, a ponto de eu entender um pouquinho de Deus, é dentro da Bíblia Sagrada. E a segunda Perfeito, pergunta, Paulo. tem a segunda É pergunta, né? isso, justamente. Há quanto tempo, Desculpa. né, você conhece a Bíblia? Já a lê, né? Uma curiosidade aqui, meu irmão, pra você me conhecer um pouquinho mais, eu era Por da favor. igreja católica, né, eu era católico, e não era o católico como muitas pessoas dizem, né? Ah, eu sou católico. Igual hoje mesmo eu conversei com um entregador meu aqui da minha sorveteria, e eu falei, o senhor é católico? Cristão? Ele, sim. O senhor é católico? Ele disse sim. Eu falei, praticante? O senhor vai na igreja, vai na missa, etc. Ele, não. É só um católico por nome, eu não. A minha avó e a minha bisavó fez eu ser um católico, e eu louvo a Deus por isso também, um católico praticante, a ponto de não perder missa, de ser batizado na igreja católica, de participar de todos os trabalhos, e eu com 9 anos de idade, repetindo, 9 anos de idade, eu era vice-presidente do Círculo Bíblico Mirim, todos os sábados, de casa em casa, com a multidão de adultos. Nós ia, e a presidente do Círculo Bíblico Mirim era uma menina, uma jovem chamada Ayane, eu dou até um abraço para ela, mando um abraço para ela, com 12 anos de idade que ela tinha. Então, de lá para cá, eu sempre gostei da palavra, sempre meditei na palavra. Depois que eu passei para a igreja evangélica protestante, né, para a igreja evangélica protestante, eu comecei a estudar mais afim com a Bíblia ainda. Só de lá para cá, eu aceitei Jesus com 12 anos. Vai fazer 17 anos que eu estou na presença de Deus na igreja evangélica, né? 17 anos. Sim, E não sim. tem nenhum dia, irmãos, não tem nenhum dia que eu não leio a Bíblia. Para Olha mim, só. a Bíblia é a mesma coisa de um alimento. Ô, Paulo, perfeito, entendi. É interessante, então, porque bom, imagino que você talvez entenda dessa forma que eu vou colocar agora, né? Me confirme ou não. Eu Sim. imagino que aquela perspectiva assim, ou melhor, você leu a Bíblia em duas perspectivas, né? Você leu antes a Bíblia ali no contexto do catolicismo, como um católico praticante, você acabou de mencionar,
depois então como um protestante, né, evangélico. Eu imagino que sim, uma experiência, em certo sentido, até muito rica, né, Paulo? Então, seu contato com a Bíblia, sua leitura com a Bíblia não começa quando você vem para a igreja evangélica. Você já era um leitor da Bíblia antes, então. Existe, eu estava vendo até o podcast do irmão aí, recente, né? E o irmão disse que já participou de várias congregações, né? Já foi membro de várias congregações. Aconteceu isso comigo. Mesmo eu na igreja evangélica, protestante, eu tenho 4 cartas, porque eu sempre trabalhei em várias cidades diferentes, eu tenho 4 carteiras de obreiro. Só de diaconato, eu tenho 13 anos que eu sou diácono. Agora, recente, Sim. eu fui consagrado, já tem uns 5, 6 meses que eu fui consagrado a presbitério, né? Mas todos os dias eu leio a Bíblia com frequência, tenho, sim, experiência, para a glória de Deus, relacionada na Igreja Católica, e de outras denominações também, né? E é como eu disse para o irmão e para os irmãos que estão nos ouvindo aí, para mim, não vou dizer que é um vício, porque um vício é pecado, mas eu amo. Quando eu não Sim. leio, quando eu não leio, quando eu não medito, eu já tive várias Bíblias, eu marcava as Bíblias, de capa a capa, eu estou lendo pela 4ª vez, de capa a capa, Olha só. para a glória de Deus. Mas, em suma, eu já perdi a conta de tantas vezes que eu já lia, para a glória de Deus. Só na área de teologia, né, por mais que, igual o irmão disse, ele colocou e bem frisado, que eu estou fazendo teologia livre, só na área de teologia já tem 8 anos que eu tenho dedicado em cursos livres, já tem 3 cursos livres que eu estou fazendo, e estudo vários livros de teologia que tem aqui em casa, graças a Deus. Mas uma pergunta, Paulo, foi a leitura da Bíblia que levou você a estudar teologia ou o contrário? Não, foi a leitura Você da Bíblia. Com certeza a despertou leitura. você para ler outras literaturas? O primordial até dentro da teologia é a Bíblia. Então, é a Bíblia que me fez. É porque assim, irmão, eu creio que é um dom. É um dom. Deus dá dons para cada um, né? Eu até marquei um texto aqui que Deus levanta uns para apóstolos, né? Uns para louvoristas, no caso, outros para doutores, mestres. Então, o meu dom desde criança é manusear a palavra de Deus, é pregar o evangelho de Cristo. Então, esse dom, eu rejeitei ele na minha adolescência, bem no comecinho, mas de lá para cá eu tenho servido com alegria e eu gosto de ser útil na obra de Deus. Maravilha, maravilha. Ô Paulo, eu entendi, assim, no caso, você deixa muito clara a importância que a Bíblia tem para você. Mas olhando para sua história, né, você quando começa a ler, já começa a ler a Bíblia ou você começa a ler outros livros e depois vai para a Bíblia? Como que se deu isso na sua trajetória? Ou você já inicia realmente assim com esse contato com a Bíblia e a Bíblia provoca em você o desejo de ler outros livros? Pois bem, a respeito disso aí, irmão, confesso para o senhor e para os irmãos aí que estão nos ouvindo, que é impossível, particularmente falando, de ler qualquer livro teológico sem começar a ler a Bíblia. Você não entende nada. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, né, igual eu, que já, para a glória de Deus, já tenho 15 anos que eu ministro a palavra de Deus, já preguei em mais de 3 mil igrejas, né, e eu tenho uma experiência, né, vamos dizer assim, sem nenhuma exaltação, eu tenho uma bagagem, podemos dizer assim, para mim tentar entender, né, tentar entender os livros que têm a ramificações, né, mas eu creio que a Bíblia, ela, a primeira pessoa, né, como leitor popular, que tem que começar, o primeiro conselho que eu dou é começar lendo a Bíblia. Sem ler a Bíblia, você não consegue entender outros livros. Não, perfeito. E foi assim com você, né, Paulo? Você começou então lendo a Bíblia para É depois. assim comigo. Com É certeza. porque tem pessoas que fazem o caminho contrário, né? Ela começa lendo livros e a Bíblia é um livro que ela encontra na caminhada, né? Ela já é um leitor de diversas obras, mas em muitos casos, e quando a gente pesquisa, Paulo, sobre leitura popular da Bíblia, é interessante isso. A gente percebe que muitas pessoas são levadas a, ao universo amplo da literatura, né? Inclusive da literatura teológica, a partir desse contato com a Bíblia. A diga-se de passagem, Paulo, permita-me compartilhar aqui com você, foi inclusive a minha trajetória pessoal, né? Eu comecei a ler a Bíblia, com 12 anos eu ganhei a minha primeira Bíblia completa com o Antigo e Novo Testamento,
Depois, com 14, aí comecei a ler teologia, mas tudo começou de fato com a leitura da Bíblia, né? Mas muito legal, Paulo, parabéns aí pela trajetória, pelo ministério, né? Pela contribuição ao reino de Deus e essa contribuição que está em curso, né? Uma vez que você está em atividade aí servindo. Paulo, você não é um leitor especializado da Bíblia, um exegeta propriamente dito, né? Isso aqui não é qualquer demérito, é apenas uma como não é, em certo sentido, não é também o meu caso, né? Também não me defino como um exegeta, até porque para fazer exegese você tem que ter conhecimento de grego e hebraico, né? Não é o meu caso, não é o nosso caso, né? Todavia, isso não impede você de ler a Bíblia regularmente. E aí, o mais interessante, mesmo não sendo um leitor especializado, técnico, um exegeta propriamente dito, mas você acabou de dizer para gente, você lê a Bíblia e comunica a Bíblia na sua própria comunidade de fé e em outras igrejas, né, por onde você passa. Aí vem a pergunta, Paulo, como é que você lida, então, com textos da Bíblia que você considera difíceis de serem entendidos? Como que você trabalha essa questão em relação ao texto bíblico, ou à Bíblia? Então, essa pergunta aí, né, talvez há um tempo atrás, a qual não tinha tecnologia e etc., era mais difícil de responder, né? Mas hoje em dia nós temos várias ferramentas, né? Vários conteúdos excelentes, né? Igual, por exemplo, eu sou de uma teologia pentecostal, né? Eu sou pentecostal, creio nos dons do Espírito Santo, não sou sensacionalista, creio sim, e não só creio, como eu vivo isso, né? Deus se revela para mim, etc. E para mim entender textos difíceis, com o passar dos anos, o professor Ronei, com todo respeito, com o passar dos anos, essa questão de difícil vai ficando fácil. Porque você vai dedicando, vai aprendendo, vai apanhando, até Deus se revelar para você. Então, tem dois sentidos. Primeiro, como eu disse, a tecnologia, né, o YouTube como canal do irmão, Repensando Meu Cristianismo, é só a gente olhar outros canais, livros teológicos, homens de Deus hoje que você pode chegar, né, amigos, é para isso, conversar com ele, olha, me ensina isso aqui. Então, tem vários tipos de, vamos dizer assim, pessoas que eu posso procurar, recursos que eu posso buscar para me aprender mais. Agora, o principal, biblicamente falando, é você ter uma vida consagrada a Deus. Porque a Bíblia, praticamente, ela é quase toda, assim, não toda, espiritual. Então, o autor da Bíblia, ele quer nos revelar. E se nós somos pregadores da palavra de Deus, qual que é o sentido dele não querer revelar para nós? Então, o mais difícil aqui, se nós buscarmos, consagrarmos, Deus, me mostra. É para me pregar a tua palavra, é para me entender. E cabe ressaltar aqui, abrindo parênteses, meus queridos, que é lógico que, eu creio que não só eu, mas vários pregadores, vários ensinadores, vários mestres, com 10 anos atrás, ensinando 10 anos atrás, ou pregando 10 anos atrás, para hoje, olha e fala, meu Deus, quantas coisas erradas eu fiz lá, quantas coisas eu falei achando que era verdade, e hoje eu vejo que não é. Isso aí é com todos. Quanta coisa eu aprendi. Vai aprendendo, vai aprendendo. Sim. Então, e tem coisas que a gente fala assim, não, isso aqui é muito fácil, e daqui a um tempo você fala, rapaz, é mais complexo do que eu pensava. Então, é isso, meu querido. Eu creio que é assim, hoje está bem mais fácil do que antigamente. Nós estamos numa fase fácil e eu creio que assim, eu respondi a pergunta do irmão. Ok, Paulo, obrigado. E obrigado, inclusive, por citar o Repensando Meu Cristianismo como uma ferramenta auxiliar Sim. aí na sua rotina de leitura, de pesquisa da Bíblia. A gente fica muito feliz assim por poder contribuir. É para isso que o canal existe. Paulo, seguindo na esteira da pergunta anterior, né, vai aqui uma outra pergunta. Você se sente seguro para comunicar a Bíblia, mesmo não sendo um leitor especializado? Meu querido, eu vou falar uma coisa para o senhor e para os irmãos. Eu creio, essa questão de teologia, de faculdade, de pessoas estudando aí, é recente, né? Não tem muitos anos assim, né? Sim. Se for pegar desde o começo,
da história do cristianismo. Mas quando você começa a analisar a palavra de Deus, mesmo sabendo pouco, é lógico que eu amo teologia, eu amo aprender mais, e percebo que isso dá uma solidez, né, uma completude melhor no ensinamento. Eu gosto muito disso, né? O meu sonho é um dia chegar como mestre em teologia igual o irmão. Pois bem, vai chegar. Em nome de Jesus, amém. Dentro disso aí que eu estou falando, eu creio, irmão, que a firmeza que eu tenho, do pouco que eu sei, é igual um pastor que eu conheço. Um pastor que eu conheço, ele fala assim, irmão Paulo, eu conheço pouco da palavra, mas o pouco da palavra que eu conheço, eu aplico, eu sigo à risca. Olha que temor, olha que amor pela palavra. Então, tem muita gente que conhece muito, mas segue pouco. Ou tem muita gente que conhece muito, mas somente por seu benefício. Mas quando... porque eu sei que a palavra de Deus, mesmo não sendo um profissional, um exegeta, ela tem dado fruto. Porque quando a gente prega uma palavra, por exemplo, querido, Jesus te ama. Jesus, ele pode te libertar. Jesus pode Paulo, salvar sua família. Desculpa te interromper, porque você chegou num ponto agora que é crucial. A gente, quando pesquisa sobre leitura popular da Bíblia, esse me parece que é um assunto assim, fundamental dentro desta temática de leitura popular da Bíblia. O resultado, né, que a Bíblia traz para as comunidades de fé, né, o que essa leitura e esse entendimento das Escrituras provoca na vida das pessoas, né? Você estava indo nessa direção e eu ia justamente pedir que você falasse um pouco sobre isso, como que você tem visto isso na sua experiência particular. Pois bem, é o que eu estou dizendo. No começo, quando comecei a pregar, professor Ronei, meu querido, com 13 anos de idade, eu não sabia quase nada da Bíblia. Nada da Bíblia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar, isso serve até de experiência para os irmãos que é seguidor do seu canal, que está começando agora. Hoje eu tenho um pouco de desenvoltura, gaguejo, né? Eu tenho um problema na fala, gaguejo ainda, mas no começo, eu lembro que eu preguei 10 minutos. 5 minutos foi sem falar nada. Nervoso, com as pernas tremendo, e falei, meu Deus do céu. E não saía, esqueci tudo. Então, sim, hoje... famoso branco. Então, e hoje eu lembro que, por mais que eu tinha pouco conhecimento, eu buscava em oração, eu consagrava, sempre eu fiz isso, eu me dedicava no pouquinho que eu sabia, e esse pouquinho dava fruto. Tinha pessoas que hoje são pastores, através de uma mensagem simples. Então, independente da desenvoltura que nós temos, do conhecimento, que é importante, é crucial, nós devemos expressar, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, uma mensagem que um ímpio está entrando pela primeira vez na igreja e entenda. Um leigo está entrando pela primeira vez na igreja e entenda. E qual que é essa mensagem? É hebraico? É grego? É uma palavra difícil? Ele Só não para vai nós entender termos uma nada. ideia. Muitas das vezes é uma mensagem simples. Sim. Igual eu digo, não discriminando de forma alguma a teologia, mas muitas das vezes a palavra simples, a qual Jesus ele levanta um homem simples, faz grande efeito, porque quem faz a obra não é o nosso intelecto. O apóstolo Paulo, por exemplo, nós fizemos até uma live no meu canal com o professor Ulicélio, nós estávamos falando sobre isso. Por mais que ele era um homem culto, estudado e etc., mestre no seu intelecto ali, chegou um momento que nada do que ele era como doutor, como um grande mestre, não serviu para nada, porque ele estava desconhecendo o próprio Jesus. Ele estava perseguindo a igreja, melhor dizendo, ele perseguia a igreja que servia a Jesus, e nesse servir, que ele conhecia bastante, não serviu para nada. Depois que Jesus teve um encontro com ele, como muitas pessoas já sabem, o que aconteceu? Ele começa a pregar, começa a fazer grande obra, maior do que os apóstolos, e ele fala assim, tudo que eu prego para vocês, tudo que eu ensino, não é palavra da minha sabedoria humana. Foi o próprio Jesus que me revelou. Então, é esse Jesus que eu creio que ele revela para os seus pequeninos, né? O próprio Jesus fala assim, Senhor, quer dizer, Pai, dou graças a Ti,
que revelaste essas coisas aos pequeninos. Então, em detalhe, é tão importante essa questão da gente, muito pouco, fazer conforme a direção do Espírito Santo, aí que é o segredo. Fazer conforme a direção do Espírito Santo, na instrução dele, né? Porque Jesus teve grande problema com os doutores da lei. Eles, muitas das vezes, estudavam para se autopromover, eles buscavam sentar nos primeiros bancos, e Jesus começou a cortar. Então, nós devemos ser humilde. O Repensando Meu Cristianismo, aí, como um canal que o próprio Senhor te deu, nos instrui isso. É muito interessante nos instruir isso. Instruir o quê, presbítero Paulo? Instruir que, independente do nosso conhecimento, pouco ou muito, faça na direção do Espírito Santo. Isso não quer dizer, como muitos pentecostais falavam e falam até hoje, o Espírito Santo vai me revelar tudo. Sim, não. Negligencia o estudo, não é, Paulo? O que é um outro erro. Sim. Exato. Ô, Paulo, perfeito. Uma última pergunta para a gente caminhar, então, aqui para a conclusão do nosso bate-papo. Né? Já fica aí um gostinho de quero mais para uma segunda edição, vamos dizer assim. Mas, ô, Paulo, fala para a gente um pouquinho. Poxa, um prazer tê-lo aqui com a gente no canal. Ô, Paulo, fala para a gente um pouquinho sobre que benefícios. Na verdade, você já até comentou um pouquinho sobre isso, né? Porque a pergunta anterior acabou se conectando a essa. Que benefícios você indica que são decorrentes da leitura da Bíblia, assim, de maneira pontual, né? Quais os benefícios que você tem percebido, não só, Paulo, na sua vida, mas na vida de outras pessoas também com as quais você convive na sua igreja local? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E para a pessoa ter fé, dentro da lógica, ela tem que ouvir a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela gera salvação. Porque você tem poder, né, de ouvir um pregador, de ouvir um ensinador, e aceitar essas verdades para a sua salvação. E nessas verdades engloba tudo, engloba o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para aqueles que creem na Trindade como eu. Então, qual que é o benefício? Na aplicação que a gente acompanhou ao longo dos anos. Uma pessoa, né, hoje em dia isso é pouco pregado, uma pessoa que tinha um vício, vergonhoso que seja, né, essa pessoa ouvindo a palavra de Deus, essa pessoa, ela deixando a semente brotar em uma boa terra, vai dar fruto a ponto de quê? Dessa pessoa ser transformada. Essa pessoa mudar de um dia para o outro, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, né? Então, o maior benefício da palavra de Deus é esse, de nos dar um sentido. Por que nós estamos aqui? Deus realmente existe? Ele nos ama? O que Ele quer fazer na nossa família? Qual que é o projeto de Deus? Nós trabalhamos. E nesse trabalho, qual que é o benefício? Nós estamos aqui para quê? Então, várias perguntas, ou todas as perguntas necessárias para a nossa vida, está dentro da Bíblia. Então, o benefício é a sua salvação, é você não ficar perdido, é você ser edificado, é você ser usado, e ele se revela, o Senhor se revela na palavra de Deus. Eu dou um conselho importante para todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, né? Existe muita gente, a maioria da igreja, nunca leu a Bíblia toda, e eu confesso para o irmão, professor Rondei, meu amigo, para os outros irmãos aí, que mesmo eu estudando teologia, eu não tive vamos dizer assim, uma experiência maravilhosa a qual eu tive de conseguir ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Irmão Ronei, a minha mensagem mudou completamente, porque eu tive uma visão geral. Quando eu comecei a ler. Entendi. E eu comecei a ler através de um amigo, irmão Natan Medeiros. Um abraço para o meu querido irmão.
Esse irmão, ele é 3 anos mais velho que eu, né? Isso já tem uns 9 anos atrás. Ele já tinha lido a Bíblia 5 vezes, ele era um jovem, ele já tinha lido a Bíblia 5 vezes. E eu falei assim, meu Deus, eu estou há 10 anos na presença de Deus, e eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Natan, se o senhor conseguiu, eu também vou conseguir. E fiz esse propósito. E eu quero ensinar para os irmãos, e ainda já estou encerrando minha participação aqui dessa pergunta, eu quero ensinar para os irmãos que de 24 horas do dia, se a gente pegar 10 minutos para ler a Bíblia, todo dia, nós lê a Bíblia toda, ó, muito rápido. E hoje eu estou lendo pela 4ª vez com 5 senhorinhas de idade, né? 5 senhorinhas, para incentivar as pessoas a crer que é possível. Tem muitas pessoas que fazem campanha de isso. Uma leitura aquilo, coletiva, Paulo. Uma espécie de leitura coletiva vocês estão fazendo? Meu querido, o próprio Espírito Santo me deu essa graça de ter essa ideia. Porque eu já, quando você vence uma vez, você tem prazer de ler mais. Mas eu pensei, meu Deus, tem muitas pessoas que têm dificuldade em ler. Então, a ideia que eu tive? Montar um grupo no WhatsApp, convidei mais de 200 pessoas, 5 irmãs aceitou. 5 irmãs só dessas 200 pessoas, aceitou comigo. E eu falei assim, irmãs, vamos fazer da seguinte forma. E o irmão Rondei sabe que eu trabalho com grupos, isso já tem mais de 8 anos que eu trabalho com grupos, não deixo brincar no meu grupo. Se o meu grupo for de leitura da Bíblia, é leitura da Bíblia. Se for de oração, é oração. É assim. E se for de estudo, é estudo. Pois bem, e aí eu falei assim, olha, todo dia, irmãs, eu não sei a dificuldade que vocês têm nos olhos, eu tenho dificuldade, vocês lê, fala assim, ó, paz do Senhor, irmãos, eu li tantos capítulos por dia hoje. Quando você não lê, posta também. E deu certo, irmão Ney. Hoje nós estamos lendo há 1 ano e 1 mês. Dia 8 vai fazer 1 ano e 1 mês. Eu tenho dificuldade muito nos olhos, e eu leio muito devagar, mas todo dia eu leio 2 capítulos. E eu já estou no final de Zacarias. Graças a Deus. Profeta menor. Uma pergunta. Qual o nível de instrução dessas 5 irmãs? São pessoas com formação a nível de ensino superior? São pessoas sem formação? Só para a gente, por curiosidade mesmo, eu pergunto. Não sabe nem ler direito. Olha só. Não sabe nem ler direito. O que é interessante, né, Paulo? O que é interessante, porque justamente leva as pessoas a um processo de alfabetização, a conhecer, a se familiarizar, irmãos, criar gosto pela leitura, né? Exatamente. Eu conheço irmãos, professor Ronei, que começou a aprender, não foi só um, eu conheci 3 irmãos que começou a aprender a ler através da Bíblia, através do amor com Deus e com as coisas de Deus, etc. Começou a ler a Bíblia. Então, essas irmãs... material didático. Tremendo, tremendo. E essas irmãs, elas choram, elas contam testemunho, dizendo, toda vez elas agradecem, irmão Paulo, eu nunca, minha vida toda, eu tenho tantos anos de ministério, nunca consegui ler a Bíblia toda. E eu falei, louvado seja Deus por isso. E quando eu terminar, irmão, eu vou continuar, vou fazer outras vezes, nós vamos lendo. Eu conheço pessoas, irmão, que lê todo ano. Eu tenho uma tia minha, que ela já leu 34 vezes a Bíblia. Uau! Olha que lindo isso. Eu conheço um senhor de idade que ele já leu mais de 50 vezes a Bíblia, o irmão Agripino. Então, isso é lindo demais. É lindo demais. Perfeito. Ô, Paulo, um bate-papo aqui super produtivo. Te agradeço aí imensamente. Olha, gente, eu não vou poder segurar o Paulo aqui um pouquinho mais. O Paulo já vai, nos atendeu aqui gentilmente, mas já vai para outro compromisso. Mas não deixou de estar com a gente aqui. Obrigado, tá, Paulo, por apertar o tempo aí, estar com a gente. Por favor, suas considerações finais para a gente encerrar, então, aqui mais essa entrevista aqui no Repensando o Meu Cristianismo. Amém. Querido irmão, sempre quando o senhor precisar da minha pessoa, à disposição do irmão, tá? À disposição do irmão. Qualquer irmão que precisar, né? Eu mesmo, eu já tive várias experiências com Deus, e é isso que nos locomove, a gente tem que ter, né? Não adianta só sendo leitor popular ou acadêmico, só conhecimento, não, nós temos que ter uma experiência com Deus, nós temos que ter uma intimidade com Deus, é isso que gera em nós a certeza da nossa salvação,
né? Então, eu já tive várias experiências com Deus, pregando em igrejas, pregando nas ruas, pregando em hospitais, pregando nas madrugadas, e isso tudo gera experiência em nós. Então, estou à disposição, vão precisar de nós. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Eu espero ser útil, né, através dessa mensagem aqui. Foi verdadeira, foi experiência da minha pessoa mesmo, para muita gente, em nome de Jesus. Ô, Paulo, antes da gente finalizar aqui, só repete, fala pra gente aí o nome do seu canal no YouTube, pra gente poder registrar aqui. Glória a Deus, amém. Obrigado. Meu canal, irmão, é Presbítero Paulo César Oficial. Eu estou lutando para ter 1.000 inscritos. Presbítero Paulo César Oficial. Mas a gente escreve abreviado, Paulo, ou por extenso? É normal, é por extenso. Por extenso mesmo. Ah, perfeito. Presbítero Paulo César Oficial. Oficial. Estamos com 554 inscritos e temos mais de 400 mensagens diferentes lá. Mais de 400 mensagens diferentes. Os irmãos se inscrevam lá e deixa Deus falar com vocês através da humilde mensagem do jovem pregador. Amém, Paulo. Obrigado, querido. Grande abraço aí. Obrigado por nos atender. A todos vocês que acompanharam aqui mais uma entrevista aqui no Repensando Meu Cristianismo, meu muito obrigado. Amanhã estarei recebendo aqui no canal Dr. Jefferson Grige. Ele é doutor em teologia e historiador da Igreja do Evangelho Quadrangular. Escreveu uma historiografia da Igreja do Evangelho Quadrangular e também uma historiografia do trabalho da mulher na Igreja do Evangelho Quadrangular. 2 livraços. Ele é um big pesquisador e vai estar com a gente aqui amanhã no canal. Você pode já clicar aqui em ativar o lembrete. O vídeo está aqui disponível no canal. Na verdade, o agendamento do vídeo, tá? Você pode clicar para que amanhã você seja informado quando nós entrarmos ao vivo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulo. Meu grande abraço, meu irmão. Estamos juntos aí, viu? Deus abençoe a vida. Obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém.